Bom dia, meus amados irmãos. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 36 até o 46. Esta é uma meditação aqui na mesa do Senhor. Meu desejo é que essa meditação ela possa ser como que um pano de fundo, onde venhamos olhar para esta mesa, muito além dos seus elementos, porém dentro da realidade do que estes elementos significam para nós, na nossa experiência, na nossa espiritualidade, dentro de todo o contexto dessa leitura. Então diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Desculpe-me. Eu estou lendo Mateus, desculpe-me. Mas eu gostaria que a gente fizesse a leitura de Mateus, depois vamos fazer de Lucas também. Desculpe-me. Mateus 26, 36 a 46. É que os dois textos estão abertos aqui na minha frente, irmãos. Me desculpe. 36 e 46. Aqui existem algumas frases que eu quero que vocês observem bem nas duas leituras. E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Essa é uma outra frase muito importante. A minha alma está profundamente triste até a morte. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 45. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 45. E saindo, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Pois bem, meus irmãos, irmãs, nós precisamos atentar para todo este quadro que o Espírito Santo nos dá. Esse quadro ele precisa ser desenhado no nosso coração, na nossa mente, a partir da transfiguração. Porque são três cenários que compreendem uma só pintura: a transfiguração, o Getsêmani e o Gólgota. Todos nós, irmãos,
precisamos compreender estes três cenários. Por quê? Porque esses três cenários, eles revelam para nós o grande mistério da cruz. Antes de o Senhor ir até o Getsemane e até o Calvário, ele passou pelo Hermon, pelo Monte da Transfiguração. E quando você tem esses três cenários em mente, é impossível, irmãos, que nós contemplemos isso, olhemos para todo este quadro e não venhamos ter um coração derramado de uma profunda gratidão. Porque aqui está o que podemos dizer a parte central daquilo que foi a extraordinária missão do nosso Senhor. E nesses três lugares, onde vemos três acontecimentos, e que nos mostra verdadeiramente o coração do nosso Senhor, o coração do Pai. Lembre-se quando ele chegou no Monte Hermon, e ali houve aquela transfiguração. Ali o Pai estava mostrando quem era o seu filho. E a transfiguração, ela precisa ser vista paralelamente ao Getsemane e à cruz. Porque ali você vai ver que tanto Pedro como João, eles dão testemunho do que realmente foi aquela visão da transfiguração. Ali na transfiguração, João vai dizer, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pedro vai dizer, vimos a sua majestade. Foi aí, na transfiguração. Porque lá na transfiguração, nós vemos Cristo, Deus com Deus. E lá na cruz, nós vemos Cristo, o homem diante de Deus. Ali estava ele, o homem que tomou o nosso lugar. Lá na transfiguração, Deus fala, esse é meu filho. Lá na crucificação, Deus cala. Esses dois cenários precisam ser juntados. Lá na transfiguração, ele estava cercado ali dos seus discípulos. Lá na crucificação ele estava cercado de ladrões. Então você vai vendo todo esse cenário. E no meio desses dois cenários tem o Getsemane. Quando você olha, eu não tenho tempo da gente poder fazer esses paradoxos. Mas é muito importante os irmãos meditarem sobre isso. Isso amplia a nossa visão do verdadeiro significado. Por que nos encontramos sempre dando primazia à mesa do Senhor? Porque ela é central na nossa devoção, no nosso culto. Porque lembrar do que o Senhor fez por nós é um ato inesgotável. Por que que nossas reuniões precisam iniciar a partir da mesa do Senhor? Aqui está, irmãos, um dos temas gloriosos. A crucificação tendo como pano de fundo a transfiguração. Isso assombra. Porque se você se detém perfeitamente ali, ou plenamente, dentro dessa visão da transfiguração, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão colocar cada um a sua tônica sobre a transfiguração. Mateus vai enfatizar a filiação eterna de Cristo. Lucas vai enfatizar já um outro aspecto diferente de Mateus, porque a ênfase de Lucas está na comunhão e a ênfase de Marcos está na oração. Ele foi ali para orar. Porém, você vai ver que não só orar, ele foi ali para ter comunhão. Mas ele foi ali também para que o Pai desse um testemunho. Este é o meu filho. E por que fez isso? Porque, irmãos, a grande explicação da crucificação para nós na teologia da vida de Cristo estava ali, naquela transfiguração.
Deus com Deus. Ele agora decidiu, como diz no capítulo 9, versículo 51 do Evangelho de Lucas, ele decidiu descer daquele monte, porque ele poderia ascender aos céus ali mesmo, do Hermon. Ele decidiu descer. E ele começa agora a percorrer o caminho da cruz. O caminho da cruz não foi percorrido pelo nosso Senhor, lá da Fortaleza Antônia até o Gólgota. O caminho da cruz não começou para ele após a sua prisão no Getsemane. O caminho da cruz começou há 6 meses atrás, quando ele desce do Hermon, e ele agora vai caminhando até chegar em Jerusalém. 7 vezes, Lucas vai dizer, a partir do capítulo 9, que ele estava a caminho de Jerusalém, que ele estava indo para Jerusalém, que ele passava em cada aldeia pregando, anunciando o reino de Deus a caminho de Jerusalém. E quando chegou e viu a cidade, chorou sobre ela. Então Lucas 7 vezes ele vai enfatizar que Jesus estava indo para Jerusalém, porque Jerusalém era a sua obsessão. A sua obsessão agora era a cruz. Então, irmãos e irmãs, aí você tem o Getsemane. No Getsemane, se ele começa a caminhar para a cruz a partir do Hermon, ele começa a morrer a partir do Getsemane. Ele começa o seu caminho de morte a partir do Getsemane. Nós sabemos que o nosso Senhor é aquele homem perfeito. Ele foi, durante o seu ministério terreno, o homem perfeito, aquele impecável, aquele que o pecado e nenhuma das tentações puderam entrar, penetrar em qualquer tessitura do seu ser. Tamanha dignidade, perfeição, ele foi aquele destinado a ser fiel até o fim. Porém, irmãos, nós precisamos ver que isso torna ainda maior a glória da sua obra por nós. Porque quando você está diante deste cenário do Getsemane, você precisa ver alguns pontos. Eu vou tentar mostrar para vocês. É preferível que vocês anotem. Nós não temos tempo de compartilhar tudo isso. Mateus 26, 38 diz que ele ficou profundamente triste. Isto é, essa frase profundamente triste significa que uma profunda, extrema tristeza mortal entra dentro dele. Não era uma tristeza de uma decepção, porque estava constrangido, porque estava intimidado, porque se sentia limitado, porque contemplava a incredulidade daqueles homens, porque estava diante dos poderes das trevas. Muito mais do que isso, uma tristeza profunda penetra o seu coração. Marcos capítulo 14, versículo 33, diz assim, que ele começou a sentir o pavor da morte. Aqui a palavra correta, ou a frase correta é golpeados de morte. Golpeados de morte, golpeados de pavor. Porque agora ele está diante de uma situação em que o terror de enfrentar a morte no nosso lugar superou as expectativas. É isso que Marcos vai descrever. O sentido próximo do original é um inimaginável terror. Assola o seu coração. Ainda no capítulo 14 de Marcos, versículo 33, diz assim que ele começou a sentir-se tomado de angústia. Esta palavra angústia, no texto original, traz a ideia de uma confusão, uma inquietação, uma perturbação. Então você vê que havia também efeitos psicológicos desse sofrimento. Seu corpo, sua alma, agora sua mente. É como se o inimigo, todo o inferno cercasse ali. Como diz Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, se aqueles homens soubessem quem eles teriam matado,
Sabe o que eu estou aqui parafraseando? Eles teriam colocado ele numa redoma. Satanás teria dito assim: não mata esse homem não pode morrer, porque se ele morrer, ele vai destruir a morte, ele vai destruir o inferno, ele vai quebrar todos os grilhões do pecado. O seu sangue para sempre terá um poder que nada e nem ninguém poderá acabar com os seus efeitos. Paulo diz: não sabiam que estavam crucificando o Rei da Glória. O quarto ponto, Mateus 26, 38, é melhor vocês anotarem. Diz que ele estava profundamente triste até a morte. Isto é, uma insondável e profunda angústia e dor começa a tomar conta do seu ser. Vamos para o quinto ponto, Lucas 22, 44, diz que ele estava em agonia. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que lança luz nesse texto de Lucas, Hebreus 5, 7 diz que ele orou com forte clamor e lágrimas. Hebreus diz isso. Ele orou com forte clamor e lágrimas. Então, à medida que os poderes das trevas vinham comprimindo-o, mais ele orava intensamente. Por mais que ele se sentisse pressionado nessa hora, mais ele orava intensamente. Aí Lucas 22, 44 diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Agora o ponto que eu quero concluir essa palavra, irmãos, é sobre os 5 ingredientes do cálice que ele tomou no nosso lugar. Aqui no Getsemane, ele tomou o cálice, aquele que foi conhecido o cálice da ira. Ele tomou o cálice da ira, para que nós hoje pudéssemos tomar o cálice da alegria, o cálice da paz. Ele tomou o cálice da ira, e esse cálice tem pelo menos 5 ingredientes. O primeiro ingrediente é a antecipação da culpa que ele teve que assumir no nosso lugar. Escute isso, irmãos. A apropriação antecipada da culpa que ele teve que assumir, tomar em nosso lugar. Nele não havia pecado. Nele não havia culpa. Ele não tinha que responder pelos seus pecados, porque nele não havia nenhum pecado. Embora tendo sido tentado em todas as coisas, sem pecado. 6 julgamentos, um tribunal montado às pressas, que inaugurou a noite mais escura da história da jurisprudência. Esse tribunal foi montado e ele foi levado em menos de 12 horas, da prisão à condenação. Julgado durante o período da noite, o que era ilegal. Testemunhas confusas, compradas, mentirosas, se levantaram para poder condená-lo, culpá-lo. Então ele, irmãos, não estava sendo julgado por esses tribunais, ele estava sendo julgado diante de Deus. Ele estava era de Deus. Deus não estava em transação contra Satanás ou com Satanás. A questão da morte de Cristo era entre Deus e Deus mesmo. Ele não estava pagando para Satanás nos libertar. Não. Ele estava restaurando aquilo que foi perdido na queda. A morte de Cristo, irmãos e irmãs, foi a maior teodiceia que já existiu. Deus estava reivindicando sua glória naquela cruz. Por isso, quando ele abre a oração do capítulo 17 do Evangelho de João, aquela que é considerada a maior de todas as orações proferidas, ele diz: Pai, glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Aqui está, Isaías 53, versículo 6, diz assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, a apropriação antecipada da culpa que ele teria que sofrer no nosso lugar. O segundo ingrediente: ele tomou o cálice da ira sem misericórdia,
para que nós pudéssemos tomar o cálice da misericórdia sem a ira. Irmãos, irmãs, quem de nós aqui ousaria interpretar Isaías quando ele diz assim: agradou ao Pai moê-lo? Eu penso que passaremos toda a eternidade estudando esse assunto e não vamos chegar ao fim. Como foi possível o Pai pegar o seu amado filho, e esmagá-lo na cruz por causa de um homem como eu, por causa de pessoas como nós? Paulo vai dizer assim: e nos deu vida, estando nós mortos. Nós éramos mortos, nós estávamos mortos, nós nascemos espiritualmente mortos, nós nascemos sem nenhuma afeição, sem nenhum interesse, sem nenhum amor por Deus, e nos vivificou estando nós mortos, em quê? Delitos e pecados, pecados nos quais andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos filhos condenados, nós éramos filhos destinados e sentenciados ao inferno. Mas tem um texto aqui, irmãos, ele é arrebatador. Se você quiser experimentar um pouco do arrebatamento, lê esse texto, de acordo com a mente de Deus. Paulo vai dizer assim: mas Deus. Que contraste aqui, irmãos. Você olha os versículos 1 a 3 de Efésios 2, você precisa olhar para esses textos, você precisa chorar sobre eles, porque foi daí que nós fomos tirados, de um império de trevas, de uma posição de filhos da ira, pessoas que estavam destinados a viverem conforme o caminho do mundo, andávamos segundo o príncipe das trevas. Mas Deus, não fui eu, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me e ti e nos amou. Amou quando, irmãos? Ele nos amou no dia que nós decidimos crer? Não. Quando nós estávamos mortos, na sujeira dos nossos delitos e pecados. Aí diz assim: nos deu vida aqui, juntamente com Cristo. Talvez eu encontre um pouco de luz aqui para entender: agradou ao Pai moê-lo, para que através desse filho que foi moído, juntamente com o seu filho, ele pudesse nos dar a sua vida. Aí diz: pela graça sois salvos. Vamos para mais um outro ingrediente: a agonia do profundo senso da ira de Deus contra o pecado que ele estaria para sofrer. Esse é o terceiro ingrediente: a agonia do profundo senso da ira de Deus, que era contra nós, não era contra ele. Toda aquela ira era contra a minha vida. O pecador sou eu, o culpado sou eu, o condenado sou eu. Mas eu não poderia morrer pelo meu pecado. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu oferecesse tantos sacrifícios, a justiça de Deus jamais poderia ser satisfeita. Toda a sua satisfação, a satisfação do Pai estava em seu Filho. Para mim não é justo que ele sofresse, porque os pecados são meus. Mas para o Pai, sua justiça só poderia ser satisfeita se o seu Filho tomasse o meu lugar e o teu lugar. Por quê? Porque aquela era a única vida digna, a única vida que poderia satisfazer, não apenas plenamente, no sentido secular da definição, muito mais, entenda a palavra plenamente como eternamente, a justiça de Deus. Significa que a partir daquela hora
que o sangue de Cristo Jesus tem um efeito salvífico na minha e na tua vida para sempre. O escritor aos Hebreus vai dizer, perdoou para sempre. Ele rasgou o escrito de dívida para sempre. Ele nos perdoou para sempre. Ele nos livrou da condenação para sempre. Era isso que o Pai reivindicava na morte do seu filho. E vamos mais agora. O quarto ingrediente. A antecipação da hora em que o Pai desviaria dele o seu rosto. Irmãos. Esse cálice seria difícil para ele beber. Aqui, ele não se contém. Aqui, ele sente esse cálice amargo, perder a face do Pai. Ele diz assim, meu Deus, por que me desamparastes? Ele sabia o que era, irmãos, não era novidade para ele ser desamparado. Se você estudar toda a história dele, em João capítulo 7, o versículo 5, os seus irmãos não creram nele, haviam abandonado ele. Mais ainda, lá em Lucas capítulo 4, a partir dos versículos 44, você vai ver que lá em Nazaré, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 29, aliás, os concidadãos de Nazaré rejeitaram ele, queriam matá-lo. Mais ainda, João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ele sabia muito bem o que era ser rejeitado. E tem mais ainda, João 6, 66, diz que muitos daqueles discípulos, no meio da multidão, que vinham seguindo ele, a partir daquele momento, não seguiram mais. Existe mais abandono ainda. Judas o traiu, Mateus 26, 47. Pedro o negou, aqui em Lucas, capítulo 22. E Marcos, capítulo 14, versículo 50, diz que todos os seus discípulos, aqueles 12 que andavam com ele, todos, está assim, Marcos 14, versículo 50, os seus discípulos o abandonaram. Então, ele era experiente em desprezo, em abandono, em rejeição. Sim, irmãos, mas nunca o Pai. Ele suportou todos os abandonos. Ele aceitou e conviveu muito bem com isso. Ele nunca reclamou de ter sido desprezado, abandonado, rejeitado, traído. Mas naquele momento em que ele sentiu que a face do Pai não estava sobre ele, ele diz, Deus meu, por que me? Irmãos, o maior mistério da cruz se encontra nessas duas letrinhas, me abandonastes. Paulo vai dizer assim em Romanos 8, aquele que não poupou seu próprio filho. E por último, irmãos, as profundezas do tormento e a sensação da morte que estava ali agora diante dele. Como eu disse para vocês, sua morte começa ali no Getsemane. Marcos capítulo 14, versículo 36, está assim, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Meus irmãos e irmãs, muitas mensagens já foram pregadas sobre esse texto, e parece que escapa um pouco de dúvida, ou há uma certa dúvida sobre esta oração, o que realmente ele estava pedindo. Será que ele estava pedindo para que o Pai, se tivesse um plano B, pudesse executar a partir daquele sofrimento, daquela angústia, e removesse dele toda a possibilidade de sofrimento e morte de cruz? Será que tinha como ele tomar aquele cálice, mas não beber? Segurar aquele cálice, mas não tomar? Será que havia uma outra alternativa? Era isso que ele estava orando? Eu creio que não, irmãos. Eu creio firmemente que não. Tem um texto que eu preciso ler com vocês. Hebreus capítulo 5, versículo 7.
Diz assim, Hebreus 5:7, o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, observe bem, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido. Essa oração foi atendida. Foi ouvido quanto ao que temia. Então, todos os estudiosos creem que o escritor aos Hebreus está fazendo uma referência aos acontecimentos do Getsêmani. Então, aqui é certo que ele não procurava nenhuma alternativa para aquilo que ele sabia que era a plena e absoluta vontade do Pai para ele. A vontade do Pai não entra em conflito com a vontade do Filho. Porque se nós achamos que houve ali um pedido dele, para que houvesse uma possibilidade dele salvar a humanidade, e que não fosse por meio de tomar o cálice da ira, nós estamos colocando a vontade do Pai em conflito com a vontade do Filho. E nunca aconteceu isso. Há um outro ponto aqui, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus nunca fugiu da possibilidade, ou da certeza, aliás, da certeza da cruz. Ele nunca temeu ir à cruz. Nunca. É lindo quando você lê Lucas 9:51, quando diz que chegou o tempo da sua ascensão. Porém, ele demonstrou uma firme resolução de ir para Jerusalém. E agora ele vai para Jerusalém. Não era a cidade que ele buscava, era a cruz que estava ali preparada para ele. Há algo que nós precisamos observar. Ele não estava orando para escapar da cruz. Em João capítulo 11, versículos 22, 41 e 42, anote isso, porque esses textos vão dizer para nós que todas as orações do nosso Senhor Jesus, elas foram respondidas pelo seu Pai, e a sua reverência, e a sua devoção para com o Pai, para com a vontade do Pai, tornava impossível que ele não se colocasse 100% debaixo desta vontade. E aqui também outro ponto, por causa da sua devoção, por causa do seu amor, por causa da sua reverência e submissão à vontade do Pai, era impossível que as suas orações não fossem respondidas. Então veja bem, esse ingrediente no cálice, aqui era a possibilidade dele morrer no Getsêmani sem ter que ir para a cruz. É isso que ele estava orando. É para que o Pai não permitisse morrer ali, naquela agonia de morte, naquela tristeza mortal. Observe bem, Marcos capítulo 14, versículos 33 e 34. Então, aqui fica evidente para nós que esse cálice, essa parte do cálice, essa medida do cálice, tinha a ver com a possibilidade do nosso Senhor ter morrido ali no Getsêmani, sem chegar ao Gólgota. Olha o que diz Marcos 14, 33 e 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Aí você vai ver o texto que lemos, Lucas 22, 43. Quando a sua oração foi atendida pelo Pai, enviou anjos para fortalecê-lo. E aí ele avançou para cumprir a grande obra da redenção. Isso faz sentido. Isso faz sentido para mim. Ou talvez, muito mais, quando ele sofreu todos os açoites, todos os sofrimentos. Então, todo este quadro do Getsêmani, até os seus sofrimentos, até aquela quarentena de açoites, tudo o que ele passou, pode sim compreender o ingrediente deste cálice. Glórias a Deus, irmãos. Que este foi o grande empreendimento de amor do nosso Deus para nos salvar. Isso me faz lembrar de Raabe. Lembra a prostituta Raabe? A prostituta de Jericó, ela tinha um prostíbulo na casa dela. Quando você lê a história de Raabe, é de esmagar o coração. Porque, irmãos, eu pergunto para vocês, vamos olhar de maneira sensata. Por que Deus destruiu Jericó?
Porque tinha tantas nações, nós vimos ontem. Josué lutou contra 31 reis. Por que que a Bíblia dá ênfase só à destruição de Jericó? Imagina, aqueles espias foram lá para Jericó. Espiar o que mesmo? Qual foi o relato que eles trouxeram? Cidade fortificava, intimidava Deus? Os muros da cidade intimidaria Deus? Então, na verdade, não foram espias, foram missionários. E na verdade, irmãos, Deus não estava interessado em destruir uma mais ou uma menos. Agora, uma coisa é certa, Deus destruiu toda aquela cidade só por causa daquela mulher. E Josué vai dizer para nós, Josué capítulo 6, vai dizer que a casa dela ficava em cima do muro, e o muro todo caiu, exceto onde estava a casa dela, com aquela fita vermelha. Lindo isso, irmãos. Nosso Senhor destruiu toda aquela cidade para salvar uma mulher. E é lindo quando Raabe vai contar para os espias. Ela vai dizer assim para os espias, que ela já ouvia falar de Deus. Eu já ouvia falar de Deus. Ela vai dizer assim, eu sei que o vosso Deus é Deus nos céus e Deus na terra. Como assim? Irmãos, olha, perdoe-me se eu vou exceder algumas impressões, mas as impressões que eu tenho é que os clientes daquela mulher, que chegava no seu prostíbulo, contava a história, está vindo um povo aí, aquele povo que destruiu o exército de Faraó, estão chegando perto aqui, já destruiu Og, Bazã, estão destruindo tudo, eles estão passando por cima de tudo, e eles têm um Deus. Esse povo vem com a arca na frente, caminhando, marchando, é uma grande nação e poderosa, é a nação de Deus. Possivelmente foram esses relatos ali do prostíbulo, e essa mulher foi ouvindo, aquela alma amargurada. Imagine, irmãos, falo aqui com todo respeito, imagine o que era uma mulher dentro daquela cultura dos amorreus. Ela valia menos do que nada, era um objeto. Imagina, meus irmãos, aquela mulher com todos os seus sofrimentos, mas o grande Deus, o nosso Pai, olhou para dentro daquele prostíbulo e viu uma alma faminta por Ele. Ele veio com o seu exército e devastou toda aquela cidade só para salvar aquela mulher. E sabe onde Ele colocou ela? Na genealogia de Cristo. Sim, irmãos, ela está lá em Mateus capítulo 1. Você pode imaginar Raabe na genealogia de Cristo. Nós também estamos na genealogia dele, irmãos. Nós também estamos na filiação dele. É isso que o nosso grande Deus fez. Por isso, nesta manhã, este povo se reúne diante desta mesa, com o coração transbordando de alegria. Porque todo escrito de dívida que era contra nós foi desfeito, Ele cravou lá na cruz do Calvário. Então hoje, irmãos, nessa manhã, nós vamos começar esta semana, como temos que viver toda esta semana, todos os dias, até a volta do nosso Senhor. Como Ele mesmo disse, ao comermos esse pão, ao bebermos esse cálice, nós vamos anunciar, nós vamos proclamar, nós vamos gritar, nós vamos dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É isso que o Senhor nos chama nesta hora. Que história linda, Ele toma esse cálice de dor, de amargura, para que agora nós possamos tomar o cálice da sua justiça, o cálice da alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, aqui está, por isso hoje nós estamos alegres. Bendito é o nosso Senhor. Que o Espírito Santo transborde esta alegria no nosso coração, em forma de orações, de cânticos, de declarações de amor ao nosso bendito Senhor nesta manhã. Que Deus os abençoe. Te adoramos, Pai. Te bendizemos, Senhor. Senhor, que alegria é para nós meditar na Tua grandiosa obra do Calvário. Aquilo que o Senhor fez por nós, nós não éramos dignos, Senhor.
Nós éramos aqueles filhos da ira. Nós éramos aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, destinados ao inferno. Ah, Senhor, mas o Senhor interviu no nosso caminho. O Senhor enviou o teu Filho para trilhar o nosso caminho. Ele foi à nossa frente. Ele tomou toda a nossa culpa. Ele tomou toda a condição de condenação que tínhamos e que éramos. Ele tomou o cálice da ira que pertencia a nós. Aleluia, Senhor, porque nós podemos tomar o cálice da sua misericórdia. Nós te glorificamos, Senhor. Te adoramos. Que momento sublime para nós viver este momento, Senhor, e meditar no teu Filho. Aquela senda que ele percorreu à nossa frente. Ele foi à nossa frente, desde aquele Monte Hermon, ele foi à nossa frente. Ele foi esmagado a partir daquele Getsêmani, esmagado em todo o ritual da crucificação. Ele foi até aquela cruz, aquela cruz no nosso lugar. Ele desceu daquela cruz, entrou na morte no nosso lugar. Ele foi até o inferno, aquele lugar onde nós estávamos destinados a viver eternamente. Ele entrou no inferno. E ele fechou para sempre a porta do inferno para nós. E abriu a porta do trono. Abriu a porta da glória. Por isso nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Senhor, nós não temos palavras suficientes para externar nossa gratidão. E pedimos a tua ajuda, Espírito Santo. Amém, Senhor.